Tem louco por Jesus aqui? Aí, tá vendo? O ruim de vir em lugar assim é a hora de ir embora. Porque aí depois a gente já pega e não quer ir mais. Se tiver um lugar aí, a gente fica por aqui, né? E é um amor muito grande que a gente tem por vocês. Pastor Silaí, Débora, essa família, os pastores. Eu estava ali atrás pensando em como eu já seria tão privilegiado de estar aqui para assistir o culto, participar. Ainda ter o privilégio de trazer a palavra. É uma coisa... Eu fico lembrando da minha infância, a pessoa que eu sou, filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. E falei, gente, não é possível, eu estou mesmo nos Estados Unidos, aí eu estou na PIB, Flórida, fazendo o quê, meu Deus do céu? Né? Então, é uma gratidão que não tem tamanho. Eu não gosto nem de ficar falando, eu sou uma pessoa muito chorona, já estava chorando ali na hora do louvor, pensando, falando isso com Deus. Então eu quero mais uma vez deixar minha gratidão para a igreja, meu carinho, meu amor. Vocês em Belo Horizonte tem um amigo lá, indo ali a BH, me procurem, vai na Lagoinha, liga para a gente, manda o WhatsApp, entra no site, fala, eu sou da PIB Flórida, que nós vamos parar para te ajudar no que for preciso. Eu e a minha família estamos muito agradecidos a Deus. Minha família veio comigo, a Patrícia, a Emily e o Davi, o carinho de vocês com eles é uma coisa impressionante, e eu agradeço a Deus então por você. Tem alguns amigos aí também, parece que tem até parente. Gente, eu tenho parente que é um negócio sério, sai de tudo quanto é lugar da terra, né? Se tiver um parente aí, não vai embora sem me dar um beijo não, porque senão eu vou pôr lá no grupo da família lá que você não me deu um beijo, tá bom? Infelizmente nós praticamente acabou todo o material ontem mesmo e ficou pouca coisa, parece que tem só umas 10 camisas ali fora, algumas tipo essa que eu estou usando aqui. Então se você quiser, passa lá no finalzinho e adquire lá as últimas camisas que a gente tem. Eu quero ler com você Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 10. Quero louvar a Deus pelo Felipe, pela família dele linda, sua esposa, 3 filhos, conhecê-lo, esse líder de jovens. Vou pedir uma coisa para os pais que estão aqui: apoiem esse jovem pastor. Um líder não faz nada com os filhos se os pais não estiverem juntos. Durante mais de 25 anos eu trabalhei e trabalho com juventude, e uma das minhas maiores frustrações é não ter o apoio dos pais. Não é trazer o menino aqui, soltar na porta e falar, agora é o problema do Felipe. Não, é apoiar, é estar junto, é literalmente dar a mão à igreja para caminhar junto com a família e levar esses adolescentes a serem Jesus freak mesmo, louco por Jesus, porque esse é o objetivo da igreja, treinar a próxima geração, para que não aconteça o que muitas vezes a gente vê na Europa, que é a perda de uma geração, e aí quando o evangelho tentou chegar, já tinha se perdido lá uma geração inteira. Nós não queremos isso. Então apoie o trabalho com adolescentes, apoie o trabalho com a juventude, e eu tenho certeza que aqui nesse lugar o Senhor já está levantando uma das juventudes mais sadias e abençoadas desse país, e lá do Brasil vai vir gente aqui para saber o que está acontecendo aqui nesse lugar. Vocês já se destacam em tantas áreas, são uma igreja tão amorosa, carinhosa, missionária, de intercessão, mas nessa área também eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo extraordinário, e trouxe essa família linda para cá, 3 filhos lindos, e eu louvo a Deus por te conhecer e pelo privilégio também de ter com vocês aqui uma parceria. Vamos lá então, Daniel capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é um dos transportados ou um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz sua oração.
O título da mensagem de agora à noite é: quem abre a boca no quarto, fecha a boca na cova. Quem abre a boca no quarto, fecha a boca na cova. Ontem à noite a gente pregou: mate o seu passado para salvar o seu futuro. Hoje pela manhã a gente falou sobre deixar de ser ordinário e viver uma vida extraordinária em Deus e para as pessoas. E eu quero hoje à noite encerrar falando daquilo que eu diria que é a essência assim da minha vida, daquilo que eu amo fazer, que é orar. Eu quero falar de oração. Eu quero falar de oração porque as pessoas hoje são muito impressionadas com gente que fala bem. Gente que fala bem. Mas será que as pessoas que falam bem, cantam bem, sabem falar bem com Deus? Outro dia estava jantando eu, o pastor Cláudio Duarte e o Fernandinho, e eu falando com os dois. Falei: gente, nós três estamos, olha que nós estamos piorando o povo, hein? Mas por quê? Porque o povo fica no YouTube vendo a gente, e as pessoas acham que assistir 1 hora de louvor seu, Fernandinho, e assistir você fazer os outros rir, Cláudio, que isso equivale a orar, isso equivale a buscar a Deus. A pessoa fica lá de cueca, fica lá dentro de casa vendo, aí ri, chora, fala assim: ai, minha alma foi lavada, vou dormir. E se eu falar com você que nós estamos piorando o povo? Você, Cláudio, arruma uma risaiada com o povo, que o povo morre de rir. Eu fico fazendo raiva no povo. E você, Fernandinho, fazendo chover. O que a gente está produzindo? Uma geração que está fazendo o quê? Aí o Fernandinho falou assim: temos que pensar. O Cláudio falou: eu não quero nem pensar. Eu falei: eu estou com medo de pensar. Eu estou com medo de pensar, porque se tem um legado que eu quero deixar para essa geração é oração. Oração. Se tem alguém que precisa... Um dia alguém me perguntou no 5: qual é o seu segredo? Se você fosse Sansão, qual seria o seu cabelo? O meu segredo é o mais descoberto do mundo, é orar. Não tem como ter um ministério, não tem como ter uma família, não tem como trabalhar com jovens, na verdade não tem como viver sem orar. Orar é a coisa mais sublime que uma pessoa pode fazer na terra. Orar é mais importante que pregar, orar é mais importante do que qualquer coisa. A coisa mais linda que eu tenho para te dar não é o meu sermão, é a minha oração. Charles Spurgeon, um homem que aos 22 anos de idade foi considerado o melhor pregador do mundo, 10 mil pessoas se reuniam para ouvi-lo pregar sem microfone, enquanto 10 mil estavam do lado de fora, lá na Inglaterra, para ouvi-lo pregar, na neve, no frio. Spurgeon dizia: uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. O que ele estava dizendo é o seguinte: quem ainda não tem o hábito da oração, na verdade não tem o próprio objetivo da oração, que é Deus. O que eu tenho de mais lindo para dar para qualquer pessoa é a minha oração. Hoje, quando eu terminei de pregar essa manhã, que eu estava descendo esses degraus, eu olhei meu celular e eu vi que a minha irmã, que mora na Inglaterra, casada lá com o inglês, mandou para mim: Lucinho, acabei de perder meu neném. Ela estava grávida e perdeu o neném de 3 meses. Eu fui ali para trás, nem atendi ninguém, liguei para ela já chorando, ela chorando, e eu fiz uma oração. O que eu tenho para dar é uma oração. Oração é a coisa mais linda e mais importante. Que a gente comece a viver um ano onde os que falam bem com os homens não sejam os que mexem conosco, mas aqueles que falam bem com Deus. Diga comigo: pessoas de oração são as mais estimadas no céu. Precisamos orar. Tem uma frase que diz assim: oração pode tudo. Quem crê que a oração pode tudo? Oração pode tudo. Por quê? Porque a oração move a mão de Deus. Imagine que esse púlpito é a sua família. Sua família está em crise. Aqui estão as mãos de Deus. A única coisa que pega a mão de Deus e coloca sobre sua família, sobre seu casamento, sobre suas doenças, sobre sua finança, é a oração. Se não aprendemos a orar, nós abortamos nosso futuro. Eu tenho dito para os meus filhos lá em casa: temos que orar. Tenho dito para os meus jovens: temos que orar. Tenho dito para meus amigos de ministério: temos que orar. E eu vou dizer mais: orando a coisa não está fácil. Se a gente parar de orar, eu falei com um líder de jovem uma vez: cara, o que você está fazendo de oração com os jovens aqui? Ele falou: nada. Eu falei: então faz o seguinte, pega uma bandeja, coloca os moleques, entrega para Satanás logo. Você mora numa cidade punk, é uma cidade do Brasil lá que eu não quero falar qual é. Você mora numa cidade complicada, onde o capeta oferece tudo para a molecada. Se esses meninos não orar, eles vão morrer.
Nós temos que ensiná-los a orar. Chega de dar o peixe, o pastor tem que dar a vara para pescar. Muitas ovelhas querem que o pastor resolva os problemas dela. Nós não temos que resolver problema de ninguém, porque a gente não dá conta dos nossos. Eu não dou conta dos problemas que eu tenho dentro da minha casa. A pessoa me procura, eu nunca vou esquecer, a pessoa que me procurou falou: pastor Cinho, estou com muito problema familiar, eu não sei o que você tem para me dizer? Eu falei assim: eu estou com os mesmos problemas que a irmã. Sério? Eu falei: só que os meus são um pouco pior. É mesmo, pastor? Eu falei: você ora por mim? Eu falei: só se a irmã orar por mim também. Aí ela ficou assim, meio escandalizada, não entendeu bem. Nós temos lutas demais. Se nós não ensinarmos as pessoas a orar, nós não demos nada para elas. Então eu tenho dito para os jovens: vai orar, vão buscar a Deus, vão começar a fazer vigília, vão começar a buscar o Senhor, porque senão vai ficar sempre na dependência do pastor. O pastor, gente, é um técnico de futebol. A gente fica na beira do campo dando instrução. Quer seguir? Bem, não quer não, perde o jogo de 1 milhão aí, toma de Satanás de 1.000.000. Mas a arma maior que um pastor tem, o pastor Eugene Peterson, um dos maiores pastores desse país, ele é considerado pastor por excelência. Esse homem diz o seguinte: a essência do pastorado é a oração. Se um pastor conseguir ensinar alguém a orar, ele cumpriu tudo que ele tinha para ensinar para alguém. Porque orar é dar a vara para pescar, é ensinar você a entrar na tesouraria de Deus e pegar todos os tesouros, é ensinar você a experimentar o melhor dessa terra. Quando você ora, você toca o coração de Deus. O que Deus mais espera de nós é a oração, e o que o pecado fez quando entrou no mundo foi interromper a oração. Deus todo dia parava um Corvette amarelo do lado de Adão e falava: Zé, vão dar o rolê? Vão. Qual foi a primeira coisa que acabou quando o pecado entrou no mundo? Os passeios acabaram, as ideias um com o outro acabaram. Deus e Adão no grupo do WhatsApp foi desfeito, acabou. Por quê? Porque o pecado, na verdade, nada mais é do que colocar a nossa vida corrida para a gente não ter tempo para Ele. Qual é a grande tragédia da nossa geração? É que a gente termina o dia, respondemos todos os WhatsApps, respondemos todos os e-mails, respondemos, curtimos tudo no Instagram, falando com os parentes do Brasil, trabalhando tudo, e o único que não podia ficar sem resposta, fica sem resposta. Nós não podemos fazer isso. O grande inimigo hoje da oração não é o capeta, é as redes sociais. Eu fiz até uma música sobre isso. Todo dia o WhatsApp vem, me chama. Todo dia o Facebook vem, me chama. Todo dia o YouTube vem, me chama. Todo dia o Twitter vem. Mas eu escolho orar, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho orar todo dia. Já morri pro Instagram e agora eu vivo a loucura de Deus. Precisamos orar, precisamos orar, precisamos orar. Diga para quem está do lado: o pastor está falando que você tem que orar, Zé. Cutuca quem está do outro lado e fala assim: ó, o pastor está falando com você. Oi, é com você. Nós vamos começar uma inquisição para matar o crente 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, que o negócio tá feio. 6 horas por mim, que eu tô para morrer. Esse crente nós vamos pegar ele, pôr no tronco hoje, e nós vamos fazer assim: lê, pá, lê. É hora da gente orar. Eu nunca vi ninguém terceirizar ganhar dinheiro. Já viu isso? A pessoa virar para o outro e falar assim: você podia ganhar dinheiro para mim? Já viu uma pessoa terceirizar a ida para a lua de mel? Ô menino, vai para a lua de mel no meu lugar, por favor. Você já viu isso? Você já viu alguém fazer? Mas orar, a gente terceiriza. Aí, ora lá por mim. Não esquece não, hein? E como eu disse de manhã, todo mundo pôr mãozinha no grupo do WhatsApp da família, e todo mundo mandando mãozinha, mas aquela mãozinha não significa que está orando não. O povo está mandando mãozinha, assistindo série na internet assim, ó, e está lá mandando mãozinha. Nós temos que orar. 2017 tem que ser um ano de oração. Satanás não amarela para nada. Ele só amarela quando ele vê alguém de joelho, mais nada. Ele não quer saber se você nasceu na Assembleia de Deus, se você veio do Brasil, se a sua irmã, sua avó é a vovó do coque. Ele não quer saber se você bebeu óleo, se você nadou no Rio Jordão, se você engoliu o livro de Deuteronômio. Ele não quer saber. Ele chega num lugar, em qualquer lugar, ele quer saber só o seguinte: tem alguém que ora aqui? Tem não? Aí ele canta o corinho que ele ama: tá dominado, tá tudo dominado.
Mas para Satanás ter diarreia, ele precisa encontrar alguém que ora. Só alguém que ora põe medo nele. Vamos pôr medo nele? Vamos pôr medo nele? E eu vou falar uma coisa para os homens. Homens, Deus está chamando a gente para orar. Porque toda igreja que eu vou nesse mundo velho, as mulheres estão orando 10 vezes mais. É círculo de oração feminino, mulheres psicopatas de Jesus, mães de joelho, Déboras loucas, mães do Estado Islâmico do Senhor. É uma doideira. E os homens? E os homens agarrados no FIFA, e os homens agarrados na série, e os homens passando pretinho na roda do carro, que você não tinha carro nenhum no Brasil, chegou aqui, já comprou um Subaru, já comprou um Corvetinho de 200 anos, mas comprou, e aí fica lá alisando aquele trem. Um dia uma mulher falou comigo: meu pastor querido, ajuda o meu filho. Falei: ajuda por quê? Porque o meu marido é crente, mas ele fica só alisando o carro. O carro do meu marido, esse carro, pastor, meu Deus, ele está esquecendo nosso filho. E eu fico orando de madrugada. Mulheres, vocês oram, mas tem que orar mais. E os homens estão orando pouco. Nós é que temos que levantar em casa e falar assim: desliga essa televisão de 55 polegadas aqui agora. Larga todo mundo celular aqui agora, que nós vamos orar. Ai, pai, cala a boca, menina nojenta. Você é nojenta. Nós temos que orar, até para você deixar de ser nojenta. Nós temos que orar, gente, olha para cá. Oração não é brincadeira. Orando, nós não temos garantia de nada dar certo. Orando, os casamentos estão indo para o divórcio. Orando, nossos meninos estão para virar gay, estão para usar droga. Orando, nossas igrejas estão correndo risco. Orando, esse país, meu Jesus, estava assistindo CNN agora, foi: Deus do céu, ajuda os Estados Unidos. Orando, o Brasil está aquela maravilha. Isso orando, com o povo indo para o monte orar. Sem oração, nós abdicamos de tudo. Nós falamos: Deus, cansei, faz o que o Senhor quiser, pode matar nós tudo, não quero saber de mais nada. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Quando a gente ora, as histórias começam a vir, os testemunhos começam a vir. Eu tenho tanta história para contar de oração. Um dia eu orei, falei: Deus, eu tenho que voltar para Belo Horizonte, que eu tenho que pregar na Lagoinha. Eu acabei de pregar aqui nessa cidade. Eu cheguei no aeroporto, gente, faltava 3 minutos para o avião sair. Mas eu creio que o Senhor vai segurar o avião. Segura esse avião, Jesus. Cheguei lá no guichê com cara de nada assim. Entrei dentro do avião, sentei. Na hora que eu sentei, a voz do piloto falou assim: o senhor Lúcio Barreto, assim, contra a bota, podemos decolar. Eu chamei assim a aeromoça: vem cá. Ele falou meu nome? Ele falou assim. Por quê? Ela falou assim. Vocês estavam me esperando? Ela falou assim. Como é que vocês sabem que eu... Não sei não, senhor. Então, cruzei as pernas para me dar uma água, por favor. Tipo assim, é meu avião. Deus parou um avião e segurou o avião. Não estava como atrasado, estava como nada. Eles estavam me esperando. Fui no consulado americano. Desculpa a palavra, mas eu sei porque muitos já tiveram história de terror lá. E eu tive alguns vistos negados. Aí fui lá, tentei o visto. A tia falou: pode. Ai, beleza. Era na época que você não pegava o visto na hora. Deixei o ticket com um amigo meu para ele voltar ao consulado 3 dias depois buscar o visto. Quando eu chego em Belo Horizonte, falei: ah, Jesus, na minha hora de oração, não quero visto de 1 ano, que isso não é coisa de homem. Quero visto de 10 anos. Não ficar essa pombagirice, vai lá, volta cá, vai lá. Eu sou ocupado, tem tempo de ficar perdendo com o consulado. E aí, eu quero de 10 anos. Isso foi no mesmo dia, de manhã, eu orei de tarde. 3 dias depois, um amigo meu foi lá, pegou o passaporte, eu liguei para ele: e aí, Zé, abre aí. Ele abriu e falou assim: nossa, você é o cara mais sensual do mundo. Tem um visto aqui de 1 ano cancelado, com o risco de caneta escrito por cima assim: void. Falei: meu Deus do céu, vira as páginas aí, pecador. Ele virou: tem um outro visto aqui de 10 anos. Gente, a tia me deu o visto de 1 ano. Eu orei, Deus falou: volta lá, é menino meu, é coisa minha. Dá visto de 10 anos, que ele não vai ficar voltando aqui nessa porcaria aqui não. Eu gosto de contar coisa pequena, porque falar de casamento, de grandes vitórias, Deus é coisa pequena. Eu estava em Roma, na Itália, com a minha família, 6 meses atrás. Voltamos para o hotel de táxi. Quando chega no quarto, cadê o celular do Davi? Gente, presta atenção, para um adolescente perder o celular é perder o
pai e a mãe perder o cérebro, perder a vida. E ele começou a chorar: ai pai, meu celular, meu joguinho estava lá, como é que eu vou matar os Pokémon? Eu falei: filho. Aí eu falei assim na frente da família: Jesus, é Roma, tem taxista aqui para morrer, mas a gente ia pegar o voo 10 horas da noite. Eu falei: Senhor, ai gente, a gente tem que ser mais dramático. Eu cantei uma música, falei assim: mostra para esse povo que há Deus em Israel. Manda esse taxista trazer esse celular desse menino aqui. Eu tenho dinheiro para comprar um monte, mas eu quero aquele, que eu quero ver que essa mulher, que essa menina e esse menino saibam que o pai deles ainda tem um crédito com o Senhor. Traz esse celular aqui dentro, eu não quero lá na recepção não. Amém, amém. Aí ficou todo mundo com cara de... O telefone tocou 2 horas depois. Ai! O senhor que vai sair do hotel? Eu falei: ai meu Deus do céu, era para fazer check-out. Aí o tempo foi passando. Passou mais umas 2 horas. Liga: o taxista ligou lá do Quinto dos Infernos, falou que achou o celular. Todo mundo pirou e falou assim: ele vai passar 10 horas da noite. Foi 10 horas da noite, nós já estamos dentro do avião, indo embora já, meu Deus. Liga para esse homem. Resumindo, o celular chegou na nossa mão. Por causa do quê? Por causa do quê? Oração. Sabe o que te incomoda hoje? Ainda incomoda porque você não orou. Enquanto você não ora, é problema seu. Depois que você ora, é problema de Deus. Se você orar, seus filhos têm que converter. Se você orar, seus parentes vão converter. Nunca vou esquecer a história aqui nos Estados Unidos de um filho de pastor que disse para o pai: pai, cansei de ser crente, vou embora da igreja, nunca mais vou pôr um pé aqui, vou morar com um amigo meu numa república e vou usar droga, que o senhor sabe que eu uso. Ele falou: filho, vai, a única coisa, saiba que toda vez que você olhar para trás, a minha oração está indo atrás de você. Ele falou: amém pai, amém, some. E o menino foi. E um dia o pai estava lavando o carro, quando Deus deu uma visão para o pai. Só que a visão era o que estava acontecendo naquele momento. O pai viu o amigo do filho usar drogas no quarto com o filho e ter uma overdose e morrer. E o filho usar uma quantidade ainda maior. E quando o filho ia morrer, havia um espírito já pronto para levar o menino embora. Um outro espírito, um homem de branco, desceu e ficou na frente do menino e olhou para o outro espírito e falou assim, só balançou a cabeça. E o pai, tendo aquela visão, lavando o carro na garagem: meu Deus do céu, onde é que está meu menino? Ligou, quando ligou e procurou saber, que ele chegou lá, o amigo do filho morto. E o filho teve uma overdose, mas ele caiu para o lado, vomitou toda a droga e continuou vivo, porque alguém orou. Vocês estão olhando para o menino? Que eu sou a resposta de uma oração. Minha mãe com 9 anos de idade, a minha mãe tinha 9 anos de idade, e ela dizia: Deus, eu quero 3 coisas: que o meu primeiro filho seja homem, quero que ele tenha olhos verdes, quero que ele seja pastor, quero que ele seja homem, quero que ele tenha olhos verdes, quero que ele... Pediu isso aos 10, aos 11, aos 12, aos 20 anos ela casou, aos 21 nasce esse espetáculo da natureza aqui. E aí não fez ultrassom. Então quando saiu da barriga: ai, é homem. Aí levou lá para ver. Eu já nasci de olho aberto, que não sou bobo. Aí falou: oh, tem olho verde. Aí minha mãe falou: vai ser pastor. O médico falou: minha senhora, a única coisa que ele vai ser é órfão, se eu não fechar a senhora aqui primeiro. Que a minha mãe foi cesárea. A minha mãe, na família lá, quase todas as famílias nasce menina primeiro. Eu fui o primeiro lá de casa, nasci homem, muito homem, sinal. Não tem um ser vivo na minha família de olho verde, nem os vizinhos, nem o povo que trabalhou lá em casa. Ninguém. Não tem ninguém. Meu pai ficou inclusive muito preocupado na época, olhando muito pro açougueiro para ver, né, se descobria o que era isso. Minhas irmãs não têm olho verde, meus filhos não têm olho verde. Deus falou assim: quem pediu olho verde aí? Ele, dá só para ele. Sabe o que eu falo com o povo? Chupa. E você hoje está colhendo o resultado da oração de uma mulher que você não conheceu, e que você está devendo favor a ela, e que ela não viu o filho pregar um sermão na terra. Sabe o que é isso? Você ora agora, morre, e a sua oração continua valendo aqui nessa terra, e enquanto ela não é cumprida, porque Deus tem um pacto até com os mortos que foram fiéis a Ele.
A coisa que nós mais temos que fazer na terra não é deixar dinheiro para esses meninos, é ensinar eles que eles têm que dobrar o joelho diante de Deus e orar, e orar. Essa história da Bíblia é uma das histórias mais chocantes, porque é a única história bíblica de um personagem bíblico que pagou um alto preço pela sua vida de oração. Daniel era o terceiro homem, era o segundo homem mais importante do império, mas ele orava todo dia. E os sátrapas, que eu chamo de demônios, os demônios lá, o segundo escalão do governo de Dario, se levantou contra Daniel. Fizeram uma inquisição, tentaram achar alguma coisa errada na vida dele, não acharam. Sabe o que disseram? Vamos pegar ele na lei do seu Deus. Assinaram, fizeram o rei assinar um decreto que ninguém podia orar a Deus nenhum durante 30 dias. O que fizeram? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, ele foi para casa orar. Gente, eu amo gente. Isso aqui é o que é? É um doido. O que não pode fazer? Não pode orar. Dá licença. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui para... Quem ama gente assim? Psicopata, louca, esquizofrênica, maluca. Isso é gente doida. Doida. Ele fez o contrário. Gente, há uma assinatura do diabo no mundo. Não quero ninguém orando. Não quero ninguém orando. Que tal a gente começar a enfrentar essa assinatura aí do diabo, essa promulgação que ele fez? Que tal a gente começar? Sabe o que a Bíblia diz? Encontraram Daniel orando. Como que as pessoas têm nos encontrado? Sabe como é que tem nos encontrado? Ansiosos. Sabe como tem nos encontrado? Tristes. Sabe como é que tem nos encontrado? Abatido. Sabe como é que tem nos encontrado? De todo jeito, menos orando. Nós temos que orar. Nós temos que orar. E aí sabe o que aconteceu? Pegaram Daniel e jogaram na cova. Quando Daniel caiu dentro da cova, olha que coisa interessante, até os animais sabem quem tem uma vida de oração. Deixa eu te dizer uma coisa, não cristãos, ateus, gente de qualquer religião, eles sabem reconhecer quando estão diante de alguém que vive uma caminhada diária com Jesus. A coisa mais importante que você tem é a sua caminhada diária com Jesus. Não perde ela por nada. Eu, como pastor, vejo que a minha leitura bíblica, meu jejum e a minha oração são a coisa mais importante da minha vida. As minhas ovelhas não me dão tempo. Se deixar, o ministério consome até o tempo que eu tenho de buscar a Deus. Só que todo mundo quer um Lucinho abençoado, mas ninguém quer me dar tempo para eu ficar abençoado. Lucinho vem cá, Lucinho vai lá, Lucinho tem pregação aqui, temos que cuidar do jovem ali, faz reunião lá. Mas e peraí, e a minha busca diária? Eu e você vamos ter que aprender a fazer igual Daniel. É ocupado? É, mas nós temos que buscar a Deus. Martinho Lutero dizia, eu sou um cara tão ocupado que eu não posso sair para a rua para começar as coisas sem orar pelo menos 2 horas. Quanto mais ocupado uma pessoa, mais ela tem que orar. Quanto menos ocupado, menos ela precisa orar. Você precisa orar como nunca. O empresário na Coreia do Sul, um dos maiores homens de Deus de lá, ele escreveu na agenda dele, meio-dia e 30, reunião com o Senhor Jesus. Um dia o presidente da Coreia do Sul ligou para o pastor David Yang-cho, que é a maior igreja do mundo, e ele é membro dessa igreja, e o presidente da Coreia queria falar para o pastor fazer uma oração para ele, mas a secretária disse, o pastor não pode te atender agora, liga daqui 1 hora. O presidente da Coreia ligou 1 hora depois e falou, poxa pastor, eu estou aqui para tomar uma decisão seríssima, o Congresso vai assinar uma lei, e o senhor não pode me atender, por quê? Ele disse, porque eu estou atendendo gente mais importante que você. Quem é mais importante para nós? Nosso pastor? Nossa esposa? Nossos filhos? Demandas sempre haverão, mas conversar com ele é a coisa mais importante da nossa vida. É inegociável, intransferível e não dá para esperar. A urgência da oração é agora. E Daniel foi jogado na cova por isso. Vou te falar uma coisa, enquanto você não pagar um preço alto pela sua vida de oração, pela sua leitura bíblica, não vai estar valendo. A leitura bíblica combate o mundanismo, a oração combate Satanás e o jejum combate a carne. Os 3 grandes inimigos do cristão, o mundo, o diabo e a carne. Os 3 são vencidos quando praticamos as disciplinas espirituais. Não podemos ficar confiando em outros fazendo por nós. Nunca vou esquecer da Luísa, uma jovem lá da igreja, que o pai matou a mãe. O pai não era crente, ele chegou, um dia a esposa dele saiu, a mãe era da igreja, a mãe voltou com uma amiga, e o pai desconfiou que a mãe estava traindo ele. Quando ela voltou para casa, o pai pegou uma faca de manteiga de cozinha, enfiou na barriga da mãe e matou a mãe. Imagina, eu fui para o cemitério sepultar a mãe da Luísa, o pai na cadeia,
Quando ela me viu, com 18 anos, chorando lá no meio daquela multidão, porque quando morre assim assassinado, daquele bafo, né, daquela confusão, que eu vim chegando, ela gritou assim: pastor Lucinho, e agora? Quem vai ficar orando por mim? Eu falei: eu não sei, eu não sei, estou tentando orar por esses dois catarrentos aqui e pela minha mulher, estou tentando orar. Vou te falar uma coisa: pai, avô, pastor, mãe, eles têm um mau hábito de morrer. Inclusive as pesquisas, agora saiu uma pesquisa do IBGE no Brasil, comprovou que 100% das pessoas morrem. Havia uma margem de erro, mas eles corrigiram lá e ficou comprovado, 100% morre. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: se os seus referenciais de fé estivessem todos mortos agora, o que ia manter sua fé de pé? Seu pai morrer, sua mãe morrer, seu pastor morrer, seus amigos de oração morrer, todo mundo, você continuaria levantando de manhã e falar: capeta dos infernos, vou orar aqui agora, que eu não vou calar minha boca porque minha mãe morreu, é agora. Deus está dizendo para algum filho, para alguma filha aqui: você está muito descansado, porque você passa de madrugada para fazer xixi no banheiro, e você vê debaixo da fresta da porta a luz do quarto da sua mãe, da sua avó acesa, porque eles estão orando, mas uma hora eles vão partir. É hora da gente começar a orar agora, é hora da gente sustentar a família agora, é hora da gente entrar diante de Deus e falar assim: Deus, eu vim aqui como intercessor, pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor graça, pedir ao Senhor resposta. Sabe o que fizeram com o Daniel? Jogaram na cova. Quando os leões olharam para Daniel, a Bíblia diz que Deus não tirou a fome dos leões, Deus fechou a boca. Então os caras estavam com fome, mas não podiam comer. Imagina eles cheirando Daniel assim, mas não podia. Por quê? Porque quem abre a boca no quarto de oração, fecha a boca na cova. Cova é problema. Na hora do problema não é hora de orar, é hora de adorar. Só quem está acordado, é hora de adorar. O que a gente faz? Não ora nada. Quando a casa cai, quer orar em um dia o que não orou em um ano. Ai gente, orem. Satanás se levantou. Eu tenho até uma teoria de que não tem nem cadeira no inferno, porque Satanás vive de pé, porque todo crente, Satanás levantou. Ai, Satanás levantou nada. É a gente que não está orando nada, está orando pouco. Nós temos que orar mais, nós temos que clamar, nós temos que levantar de madrugada, orar de dia, orar toda hora. O rei no outro dia de manhã chegou lá: ô Daniel, tá vivo aí, Zé? Daniel gritou: ô rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e me protegeu. Sabe por quê? Ele me achou fiel. Deixa eu te falar uma coisa: eu tenho as minhas infidelidades, áreas da minha vida que eu quero corrigir, mas que nunca haja em mim e em você infidelidade na oração. Você pode ter erros e desvios que você quer ver resolvidos, mas não seja infiel em orar, porque senão você compromete todo o resto. Todo o resto. Nós temos que, eu não sei nem o que a pessoa que não ora quer fazer no céu. O céu é conversar com Deus. Imagina a pessoa que não conversa com Deus indo para o céu. E aí, Senhor, nossa, que roupa, hein, menino? Lindona. É quente aqui, né? Eu achei que era mais fresco. Ai, nossa, deu 30 segundos, a gente vai ficar a eternidade. O que o senhor achou do Donald Trump, hein? Não tem papo, a pessoa não tem papo. Ela está indo para o céu, não sei para quê. Se é para surfar no mar da doideira gospel, ou se é para andar de skate com os apóstolos na avenida celestial, eu não sei. Gente, o céu não é rua de ouro. Esquece esse negócio de ouro. Ninguém vai para o céu por causa de nada disso. Eu não quero ver Davi, eu não quero ver Abraão, eu não quero ver idiota. Eu quero ver o meu Senhor, que morreu por mim numa cruz, que eu todo dia vou buscar Ele em oração. É Ele que eu quero ver. Se a gente não gasta tempo com Ele aqui, nós vamos fazer o que lá? Chega lá, e aí, Senhor? Nossa, menino, vamos começar então o nosso relacionamento? Vamos criar um grupo, vamos adicionar todo mundo. Não, é hoje, é agora. Deus está dizendo para o marido e para a mulher o seguinte: você quer amar essa mulher? Despreze ela um pouco. Você quer ganhar um namorado e casar com ele? Não responde ele toda vez que ele te chamar, não. Fala assim: estou orando, vá caçar suas negas. Agora não. Aprende a falar não. Ensina para os seus filhos que eles têm que esperar você acabar de ter um relacionamento com Deus para depois atender as necessidades de iPhone deles. Mostra para o seu pastor, mostra para o mundo. Deixa bem claro que você tem um limite e você não vai abrir mão da sua oração, porque, gente, todo mundo usa a palavra urgente. Eu preciso de você urgente, vem aqui urgente, eu vou morrer agora. Oh, meu irmão, morre, eu prometo que eu vou orar por você aí.
Não, pastor Lucinho. Quero nem saber. Quero nem saber. Sabe o que fizeram com o Daniel? Pegaram os inimigos da oração e jogaram na cova. E o Danny Boy saiu livre. Deixa eu te contar uma coisa. Se você for uma pessoa de oração e um dia você cair numa cova, eu já caí em algumas. Eu já caí em covas que eu falei, Deus, agora acabou. Eu vou morrer. Covas que eu disse, nossa Deus, não... por que o Senhor deixou eu nascer, cara, para viver isso? E na hora que eu ia ser destruído, ele entrou na frente e disse, nele vocês não encostam a mão, que esse é menino meu. Ele não me procura quando a casa cai, ele me procura todo dia. Ele não tem encontro comigo quando as notícias ruins vêm, quando o dinheiro some. Ele está aqui nos dias bons, ele me procura de férias, ele me procura quando está tudo bem, quando está todo mundo elogiando. Ele me procura quando ele está comigo todo dia. Então não encosta a mão nele, ele é menino meu. Ele é menino meu. Nunca vou esquecer uma visão que Jesus me deu. Um dia eu caído no chão e umas sombras vinham me pegar. E quando essas sombras vinham me pegar, um homem de branco desceu, ficou ao meu lado. Ele não olhou para mim, ele só estendeu a mão sobre mim. E eu fiquei de pé. E quando eu fiquei de pé, aquelas sombras afastaram. Eu só estou vivo aqui porque um dia Deus me ensinou a orar. Sabe por que Ele me ensinou a orar? Porque eu perdi minha mãe com 14 anos. E a minha mãe e o meu avô, Joaquim, me ensinaram a orar. E eles diziam para mim, ore, oração é tudo que você tem na vida. Começa a orar hoje para ver se um dia você presta. Nunca esqueça minha mãe falando, começa a orar hoje, sua enconha, para ver se um dia você presta. Ó, morrinha, vai orar. Minha mãe gritava comigo, ela era muito tosca, era muito doidona, mas ela orava. E ela falava, essas porcarias desses meninos, que não tem temor de Deus, e nem ora, depois fica querendo as bênçãos do Senhor. Nervosaça. E o meu avô, aí eu não gosto nem de falar que eu abro a boca e chorar. Não consigo esquecer o meu avô. Eu dormia num quarto e tinha uma sacada. Meu avô ia para a sacada, morreu tem 3 anos, com 94 anos de idade. Meu avô cantava assim, oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração, e você é um cabeção. Nós temos que orar. Daniel saiu da cova. Tem vários Daniéis aqui que Deus vai tirar da cova. Se você começar a orar hoje, você vai ver com seus olhos milagres em 2017 que você nunca imaginou. O Senhor vai fazer na sua vida o que você nunca sonhou. Ele vai tirar as pessoas erradas da sua vida e colocar as pessoas certas. Você vai trabalhar e suar muito menos e vai ganhar muito mais. Porque quando a graça dele vem, é como se passasse óleo nas coisas. Fica tudo mais fácil. Seu ministério vai fluir, suas palavras vão fluir, sua vida vai fluir. Vocês estão olhando para uma pessoa que um dia Deus me desafiou a orar. Eu orava 15 minutos todo dia. Um dia Deus falou comigo, começa a orar 30. Eu falei, ai Deus, eu não estou desempregado não. Eu tenho filho, mulher. Ora 30 minutos. Comecei a orar 30 minutos. Fiquei alguns anos orando 30 minutos, todo dia. Mas eu tenho uma coisa, é nazismo. Eu oro doente, eu oro passando mal, eu oro no exterior, eu oro internado, eu oro em velório dos outros. Eu não quero saber. Teve um dia ano passado que eu preguei 9 vezes em um dia. Eu arrumei meu tempo de oração. Aí, um tempo Deus falou comigo assim, eu quero você orando 40 minutos. Eu falei, ai Jesus. Aí gente, eu não tinha papo. Falei, Deus, eu vou orar 40 minutos, mas vai ter tempo que eu vou ficar só gemendo, vai ter tempo que eu vou ficar só jogando beijo. Eu não sei mais o que fazer. Tá bom? Tá bom. Então eu prometo orar 40 minutos, mas não prometo orar bem não. Mas que eu vou ficar aqui 40 minutos, enchendo o Senhor, eu vou. Então vão. E um dia, gente, eu estava empolgado nos 40 minutos e eu fiz uma besteira. Não faça nunca isso que eu vou te falar aqui. Eu resolvi perguntar para Deus o que Ele queria. Não faço não. Fica mais calado, faz você seus pedidos e fica na boa. Senhor, eu te amo. O que o Senhor quer de mim essa manhã? Olha que jumento. O Senhor falou comigo, abre a minha palavra. Abri. Quando eu abri, saiu assim, vocês não puderam vigiar nem 1 hora? Falei, não Deus, estou falando sério, me mostra alguma coisa aqui. O Espírito Santo falou assim, eu tenho um desafio para você, Lucinho. Orar 1 hora. Eu falei, Deus,
Deixa eu te explicar. Não tem jeito. Ninguém faz isso. Ele me disse: se você tivesse 24 tênis, você me dava um? Eu falei: lógico. Se tivesse 24 carros, você me dava um? Claro. Se tivesse 24 mil reais, você me dava um? Eu falei: agora. Você tem 24 horas, não quer me dar uma? E isso tem uns 10 anos mais ou menos. Eu comecei a orar 1 hora por dia. Gente, no início eu não tinha o que falar. Hoje a 1 hora não cabe tudo que eu quero falar. E eu estou dizendo para você, é a única coisa que mantém esse pobre pecador de pé. É que todo dia, quando a minha bateria está fraca, eu chego diante dele. Olha minhas orações muitas vezes como são: Deus, não estou afim de orar. Eu estou até com raiva de quem inventou oração. Ô Deus, sabe quem mais tem raiva? Dos outros que oram. Tipo a pastora Zenete. Por que essa mulher ora tanto? E aí essas pessoas que oram me incomodam, porque mostra para mim que eu posso orar e eu não oro porque eu sou um babaca. E aí eu começo a falar com Deus sobre orar. E eu não sei orar, e o Senhor tem que me ajudar a orar. Porque senão eu vou ficar aqui falando nada com nada. Me dá oração. Eu fico pedindo o Espírito Santo para me dar oração. E aí eu começo a orar sobre não saber orar. E quando você ora sobre não saber orar, na verdade você já está fazendo a sua melhor oração. Eu fico muitas vezes ali morrinhando Jesus, falando aleluia, chupando cana, oh glória, oh Deus maravilhoso, acabou o assunto, amém. Aí pega uma pessoa, começa a abençoar aquela pessoa, de repente lembra de 1 milhão, e começa a falar um monte de coisa, quando vem 1 hora acabou. Deus está desafiando você aqui hoje a ser uma pessoa que, se já ora, ore mais. Se não ore, começa a orar hoje. Algumas dicas para você orar. Isso tudo está no meu livro Loucos por Jesus de Joelhos. Dicas sobre oração. Primeiro, planeje sua vida de oração com pelo menos 24 horas de antecedência. Você sabe que amanhã você vai ter dentista, escola, igreja. Você vai ter que arrumar, ou quem sabe você vai ter que colocar a sua oração um pouco mais cedo. Oração é importante demais para você levantar naquele dia e falar assim: não vou ter tempo de orar hoje. Não, você tem que planejar com 24 horas de antecedência. O que mais? Tem um lugar para orar. Na minha casa, eu tinha na casa antiga um quarto de oração que eu construí. Lá em cima, 50 metros quadrados. Aí eu fui para uma casa nova agora, tem 3 meses. Eu disse para a arquiteta: eu quero um quarto de oração. Ela falou: quarto de quem? Eu falei: de oração, tia. Ela falou: já fiz casa de pastor, já fiz casa de jogador, já fiz casa de muito crente, já fiz casa de pobre favelado, sem dente, e deputado, e bispo, e vice-deus. Mas ninguém me pediu um quarto de oração. Eu falei: senhora conhece a mexa? Então aqui você deixa, pode deixar comigo que eu vou resolver. Sabe o que eu vou fazer no quarto de oração? Não vai ter televisão, não vai ter som, não vai ter nada. Porque a gente fala que vai orar e arruma uma cantoria dos infernos. Já viu vigília como é que é? Canta, 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 canta. Deus fala assim: agora eles vão orar. Amém, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus. Deus fala assim: não sabia que era The Voice que vocês estão fazendo aí. Enquanto a oração for um culto na nossa vida, nós não vamos orar. Orar não é um culto. Nós podemos fazer uma vigília. Eu tenho minha vigília lá. A gente pode cantar um pouco. Mas o que Deus está querendo é ouvir você falar com Ele. Deus é doido com a sua voz. E Ele está querendo ouvir você. Tem um lugar de oração. Aí lá na minha casa lá, tem o quarto de oração. É muito. Pra você ter ideia, eu estou pensando para ver se eu vou pôr Bíblia lá ou não. Que eu não quero ninguém nem lendo Bíblia lá. É orar! É orar, é ganhar a boca, falar assim: Jesus, estou aqui, estou nervosão, hein? E vou falar com o Senhor, hein? Desce aqui que o negócio está feio. É um quarto de oração. Sabe como é que eu chamei o quarto lá em casa? É o quarto de Jesus. Tem o quarto para fazer cocô, tem o quarto para guardar o carro, tem quarto para tudo. Mas nós não temos um lugar. Gente, quem sabe o seu lugar de oração vai ser dentro do carro, indo trabalhar todo dia 30 minutos. Se você orar 30 minutos vindo, 30 minutos vindo, você virou o próximo apóstolo desse mundo. Você vai orar 1 hora por dia. Oração, nós temos que orar. Outra dica sobre oração: fecha a porta e não atenda ninguém. Jesus falou: fecha a porta do quarto e ora. Outra dica sobre oração: avisa as pessoas que você está indo orar, para não ficar todo mundo perturbando. Outra dica: evite orar antes de dormir e procure orar pela manhã. Você põe gasolina num carro antes de ir para a viagem ou depois da viagem? Antes. Imagina você de noite: Senhor Jesus, Jesus fala com o Espírito Santo assim: o que ele falou? O Espírito Santo fala assim: não sei.
Aí Jesus fala, mas não é você que entende língua estranha, gente? Eu aprendi uma frase com o homem de Deus: orar de manhã é preventivo, orar à noite é corretivo. Você ora de noite para expulsar o capeta que já apareceu. Você ora de manhã para impedir ele sequer de aparecer. E também não dá. Como é que você vai falar 11 horas da noite, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? O pão já foi pro vaso já há muito tempo. Outra coisa, peça a ajuda do Espírito Santo para começar a orar e para te guiar na oração. Olha a frase que eu falo no início de todas as minhas orações: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Pega minha mão aqui e me guia, que aí eu vou falar as palavras que vão chocar o coração de Jesus. O que mais? Evite orar e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Aleluia, Senhor, eu já falei que eu não vou poder ir hoje. Glória ao teu nome, Pai Celeste. Está no WhatsApp, está com Deus, é uma guerra. O que mais? Conte a Deus sobre o seu dia. Deus, hoje o dia é tenso, vou encontrar aqui a pessoa nojenta, que eu sou afim de matar ela. Tira esse ódio do meu coração, Senhor. Eu não sei mais o que eu faço, a pessoa é muito nojenta. Isso é orar, é falar do seu dia com Deus. O que mais? Diga frases que representem aquilo que você quer de Deus. Não vira para Deus e fala: Deus, estou precisando casar. Isso qualquer um fala. Sabe como é que você pede casamento para Deus? Jesus, você viveu sozinho nessa terra, o Senhor sabe o que é dormir e acordar só com o Senhor. Por favor, eu te peço, acaba com a minha solidão, eu não estou aguentando mais. Eu estou para fazer uma besteira, eu preciso de alguém. Isso é orar, é falar o que toca o coração do Pai, gente. O que mais? Cite a Bíblia. Deus, eu estou sem dinheiro, mas a tua palavra diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir cada uma das minhas. Pai, eu estou com medo, mas o Salmo 27:1 diz que eu não vou temer nada, porque o Senhor é minha luz e a minha salvação. Deus, eu estou doente, mas a tua palavra diz que o Senhor é Jeová que cura. Cite a Bíblia. O que mais? Ore mesmo triste, cansado ou em pecado. Vou repetir: ore mesmo triste, cansado ou em pecado. Deus me deu uma frase que ninguém concorda, mas eu não estou nem aí. Olha a frase: eu prefiro orar para confessar meus pecados do que não ter pecado nenhum para confessar e usar isso como desculpa para não orar. Vou repetir de novo, que em multidão a gente fica sonso. Eu prefiro orar para confessar meus pecados do que não ter pecado para confessar e usar isso como desculpa para não orar. Não orar é a grande independência de Deus. Eu não preciso do Senhor. Vai preocupar com a Síria. Vai preocupar com a Síria, Senhor. Eu estou bem, eu sou a quarta pessoa da Trindade, está tudo filé comigo, não preocupa comigo. Quando você ora, você está dizendo: eu sou um doente, eu preciso do Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou dar conta. O que mais? Cante, aí também você pode cantar. O que mais? Mude sua posição física. As pessoas querem orar hoje com o ar-condicionado no 16, debaixo do edredom, meia-noite. Jesus assusta. Eu fui lá no Muro das Lamentações em Israel e o povo está lá orando assim. Cheguei no rabino e falei: por que vocês oram igual pica-pau? Sabe o que ele falou para mim? Oração é importante demais para ser feita só de pé. A gente faz de pé e mexendo, que é para mostrar para Deus que a gente está ligadão nele. Olha isso, gente. O que mais? Procure priorizar um pedido acima de todos. Tenha um diário de oração. Ao terminar a sua oração, cala a boca para Deus falar com você. Sabe como é que os cristãos ortodoxos oram? Para cada 1 minuto orado, eles ficam 1 minuto calados. Se eles orarem 1 hora, eles ficam 1 hora calados. Quando você terminar de orar, cala a sua boca. Não fica chupando cana. Aleluia. Oh glória, oh glória. Não, cala a boca. Deus quer falar com a gente. No meu diário de oração, escuta o que eu vou falar aqui. Eu tenho 11 anos que eu escrevo todo dia minha caminhada com Deus. Eu escrevo o que eu li na Bíblia, o que eu falei com Deus, o que Deus falou comigo. Não tem um dia que tem uma página que Deus não falou nada comigo. Teve um dia que Ele falou comigo uma palavra só. De vez em quando Ele fala uma palavra só. Um dia eu orei e falei: Senhor, fala comigo. Ele falou assim comigo: vigia. Eu falei: o que é, Senhor? Vigia. Sabe como é que eu saí da oração? Eu saí assim.
Se eu te der uma notícia aqui hoje, que o Espírito de Jesus acaba de me pedir para te dizer que tem muito papo entre ele e você atrasado, e que ele quer colocar o papo com você em dia, ele quer dar F5 na sua vida de oração, hoje. O que mais? Ore como disciplina, até que se torne um prazer. Comece a orar obrigado. Como eu contei para vocês, minha mãe me obrigava a orar. Ajoelha aqui e ora. Gente, eu sou da época que não tinha salinha de criança, não. A gente ficava no culto chato dos adultos. O banco da igreja era de pau, cantando o hino da harpa, e eu tinha que ficar assim, ó. Eu olhava para minha mãe, ela falava assim, assim. E ela tinha uma mania de me chamar de Entrequest, que até hoje eu perguntei para o Google, Entrequest, o Google falou, hã? Aí na hora o pastor falava, vamos ajoelhar para orar. Gente, eu ficava ajoelhado. Menino, gente, o que menino quer? Eu ficava lá, e minha mãe, aleluia, Deus, o Senhor é fiel. Eu ficava olhando para a cara dela. Eu orava obrigado, à noite eu orava obrigado. Olha o bandido que eu virei, olha o marginal que eu virei. Coloca uma lei nazista dentro de sua casa hoje. Fala assim, eu sou o Adolf Hitler da oração aqui dentro. E aqui dentro agora o babado é o seguinte, nós vamos orar aqui dentro, senão cabeças vão rolar. Eu vou fazer sacrifício a Jesus aqui dentro dessa casa. Essa palhaçada mais de cada um come no seu quarto, cada um faz o que quer, cada um com seu Wi-Fi, cada um com a sua televisão. Nós vamos reunir, vamos orar, vai ter culto de oração. Não esqueça a história do Lucas, um jovem da igreja. Lucinho, eu sou o mais novo de 3 irmãos, e meu pai e minha mãe, ninguém é crente. E eu falei, Jesus, depois que eu ouvi a palavra do pastor Lucinho sobre oração, eu vou orar lá na sala de casa para eles converter. Mas ninguém converteu. E eu estou achando, pastor, que eu sei por que não converteram. Porque eu descobri na Bíblia que se não tiver 2 ou 3 para falar amém, o negócio não funciona. Eu falei, não, senhor, funciona. Não funciona, pastor, não funciona. Sabe esses crentes novos? Não funciona, tem que ter alguém para falar o amém. Eu falei, você não tem um primo crente, um irmão, ninguém, um vizinho? Não tem. Empregado não é crente? Não, ninguém. Eu falei, mas não tem ninguém. Ele falou, tem um hamster lá em casa, que é o Fred. Eu falei, já está valendo. Você leva o Fred para a sala, começa a orar. Depois que você terminar de orar, você aperta o Fred. Quando ele fizer, aquilo é o amém dele, Deus vai entender que ele é uma criatura de Deus. Falei sério. Não, escute o testemunho todo. Aí ele levou o Fred para a sala e ele começou a orar. Olha a oração do Lucas, hein? Olha a oração de um menino novo convertido. Deus, se o Senhor não salvar minha família, eu quero ir para o inferno também. Que eu não quero andar nas ruas de ouro sem minha família, não. Ou o Senhor faz a obra completa aqui dentro de casa, ou o Senhor risca o meu nome daí também. Olha, isso é que é orar, gente. Sabe como é que o salmista orava? Deus, por que o Senhor está demorando? Vem logo, vou morrer. Olha os meus inimigos zombando de mim. Isso é orar. A coisa que eu mais detesto é ver gente orando assim, abençoa, Senhor. Abençoa é nada, você não está falando nada. Abençoa meu pai, não é assim não, é assim, ora assim, ó. Deus, o meu pai bebe pinga igual o Zeca Pagodinho. Salva esse miséria. Minha mãe vive depressiva, tira minha mãe. Isso é orar, é dar nome pro boi, é encarar Satanás na bolota do zóio. Falar assim, você encontrou um agora aqui, nós dois vamos rolar no soco aqui, idiota. Isso é orar, isso é orar. E o Lucas orou, Deus, arranca o meu nome. Aí o irmão dele veio e ficou filmando, que essa é a função de irmão, zoar irmão, né? Então ele ficou filmando o irmão dele orando pela família. E ficou filmando até que o Lucas acabou de orar e ele apertou o Fred, amém. Aí o filho mais velho foi lá no fundo, a família estava tomando café, falou, gente, acabei de ver o Lucas lá, estava orando por nós, pedindo salvação, não sei de quê. Aí a mãe falou, não, é bom, deixa, é melhor isso aí do que usar droga e ser viado, deixa, é bênção. Aí o filho mais velho falou assim, ô mãe, o problema não é esse, o problema é que o Fred está mais crente que nós, que o Fred participou e nós não. Sabe qual foi o resumo, gente? A família inteira do Lucas converteu, todo mundo converteu, o Fred morreu. Mas o Fred cumpriu o propósito dele nessa geração. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e fale assim, não perca para um hamster. Fala para quem está do lado, não perca na oração para um hamster. Algumas frases que Deus me deu sobre a oração. Primeira frase,
Orar não é uma bênção, é uma questão de vida ou morte. Outra frase: de todas as coisas que fazemos nessa vida passageira, orar é a mais importante delas. Outra frase: nossa estatura diante de Deus é do tamanho da nossa vida de oração. Outra frase: orar não é o último recurso dos desesperados, é a primeira reação dos avivados. Sabe aquelas pessoas que falam assim: e agora só resta orar? Dá vontade de falar assim: por que o Estado Islâmico não te pegou antes, hein? Outra frase: o único lugar que milagre vem antes de oração é no dicionário. Outra frase: o trabalho mais pesado do reino de Deus é orar. Vocês acham que fazer o que eu estou fazendo aqui é o mais difícil? O mais difícil é orar para vir para cá. O mais difícil é orar: Deus, o que eu vou pregar numa igreja daquela, com tantos homens de Deus? Isso é que é o difícil. Outra frase: orar é converter-me todos os dias a Jesus. Outra frase, essa aqui é muito especial para mim: um dia sem orar é tempo demais sem orar. Eu descobri que o meu coração é tão, desculpa a palavra, gente, vagabundo, que em um dia sem orar eu viro as costas para o meu Senhor. E quando eu oro, eu na verdade estou me voltando para Ele de novo. É a conversão diária. Que mais? Se ninguém te pede oração, é porque não vem o poder de Deus na sua vida. Que mais? Dá para saber se uma pessoa é louca por Jesus ou não, só de ouvi-la orar por alguns segundos. Você pede, eu pedi uma pessoa para abrir o culto, fazendo uma oração. A pessoa orou 15 minutos. Sabe o que é isso? A pessoa não ora. Aí quando você pede para ela orar, ela desova a oração de um ano inteiro em 15 minutos. Você entendeu? A pessoa que é de oração, gente, ela é muito legal. Você conviver com gente de oração é a coisa mais linda que tem. Outra frase: quem se desespera em oração não se desesperará diante dos homens. Orar é retornar os passeios com Deus todos os dias. Eu me encontrei nos meus encontros diários com Jesus. Eu quero encerrar contando uma experiência que aconteceu com a minha mulher. Eu oro há muitos anos, todo dia, e eu oro mesmo. Oração é um negócio muito sério para mim, muito sério, a ponto de alguns pastores, meus amigos, me procurarem e falar assim: você não está orando de forma muito religiosa, não? Você não está orando muito por uma obrigação, não? E eu falo assim: eu não sei, eu sei que todo dia eu oro. Eu não aguento não orar, é mais forte do que eu. E a minha mulher sempre me viu orando, e a Paty sempre foi uma pessoa que orou também, mas não com a constância e com a frequência com que eu oro. E então, um dia ela teve um sonho, mas ela não me contou que teve um sonho, ela simplesmente acordou triste, e eu não sabia porque que ela estava triste. Ela tinha tido um sonho. Eu perguntei para ela: está tudo bem? Sabe como é que é mulher? Ela fala que mas é mentira. Mas se você perguntar a segunda vez, você corre risco de ir a óbito. Então, viu, solteiro, aprenda isso. Perguntou para a mulher: está tudo bem? Ela falou: tá. Você sabe, é absoluta certeza que não está, mas não pergunte segunda vez, porque você ama a vida. E aí, ela triste, ficou triste. Por fim, eu fui apertando até ela me contar. O sonho foi assim: ela estava numa fila e diante dos muros da Nova Jerusalém. Era um sonho, tá, gente? É um sonho. E lá na frente ela viu Deus recebendo as pessoas. E Deus era uma mistura de jovem e velho, de cabelo branco, e ao mesmo tempo muito jovem, muito alegre. E ele recebia as pessoas com muita alegria e punha as pessoas para dentro da Nova Jerusalém assim. Algumas pessoas Deus recebia fazendo muita festa, outros ele recebia: seja bem-vindo. E quando chegou a vez da Patrícia, ele disse para a Patrícia: Patrícia, seja bem-vindo, minha filha, fica aqui do meu lado. A Patrícia ficou ao lado do Senhor e ela ficou observando Deus receber cada um. Alguns Deus só falava seja bem-vindo e punha para dentro. Outros Deus levava 5 minutos recebendo a pessoa. Beijava, pegava no colo, dançava, até que enfim você chegou, minha linda e tal. Quando acabou de pôr o último para dentro, aí ela falou: Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. A tua palavra sempre eu aprendi lá na terra que o Senhor ama todo mundo igual, o Senhor tem sonhos para todo mundo igual, mas é impressão minha ou o Senhor recebeu uns aqui de uma maneira e outros de outra? É impressão minha ou o Senhor tem uns aqui que é mais chegado do que outros? E o Senhor respondeu o seguinte para Patrícia: Patrícia, com o mesmo entusiasmo e frequência com que as pessoas me recebiam em oração lá na terra todos os dias, é o entusiasmo e frequência com que eu recebo eles aqui no céu. E por isso ela acordou triste e falou: Deus, a partir de hoje eu não posso e não quero nunca mais
viver uma vida onde eu oro um dia, passo 2 sem orar, oro o outro, depois oro mais 2, fico 10 sem orar. Eu não posso fazer isso mais. Nessa noite eu quero orar por cada um que está aqui. E eu, enquanto a gente adorava Jesus, eu pedi a Deus uma coisa: Senhor, venha sobre a PIB nessa noite. Vocês já são uma igreja operosa, amorosa, que ama, que ora, mas que orem em 2017 como nunca oraram na sua vida. Porque o que Deus vai fazer nessa igreja, dessa igreja, nesse país, vai requerer um povo de oração. Um povo que entendeu que orar não é o que quando der, é orar em primeiro lugar, é orar todo dia, é buscar o Pai. Senão nós não vamos chegar em lugar nenhum. Por falar nisso, eu queria fazer uma oração. A oração mais importante do mundo, que é a oração de entrega a Jesus. É uma oração que eu fiz quando eu tinha de 10 para 11 anos de idade, e a minha vida mudou completamente. Eu quero orar com você agora. O Espírito de Jesus está me dizendo que Ele levanta nessa noite aqui Daniéis, homens e mulheres que mesmo que caiam na cova, você não vai parar de orar. Você vai ser uma pessoa que muitos ainda vão te agradecer, porque no seu velório pessoas vão dizer: se não fosse a oração de fulano, eu não estava aqui até hoje. Pais que estão aqui, Deus manda eu te dizer: não deixa dinheiro para os filhos, não. Deixa o seu exemplo de oração. O maior elogio que eu quero quando eu partir dessa terra é eu frio dentro de um caixão, merecer do pastor as seguintes palavras: estamos aqui para sepultar o Lucinho, um homem de oração. Um homem que orou até o fim, orou até ficar louco e ficou louco de tanto orar. É isso que eu quero, orar até pirar, orar até assim. Deixa eu te fazer uma pergunta: já orou até sentir gosto de sangue na garganta? Você já orou até a voz sumir? Você já orou até não ter mais lágrimas? Esse último ano foi um ano difícil, onde eu orei muitas vezes, falei assim: eu vou morrer, não estou aguentando, eu vou morrer. Deixa eu te falar uma coisa: eu tenho sido treinado na oração da maneira mais difícil. Porque quando você é criado sem mãe, você não tem ninguém para orar. Quando você muda muito de país, igual eu mudei de casa, de cidade no Brasil, você não fica assim muito apegado aos pastores. Então, esses dias eu virei para o pastor Márcio e falei: pastor Márcio, o senhor está fazendo as caminhadas do senhor, pastor? O senhor precisa de caminhar, porque o senhor teve um ataque cardíaco. Ele falou: filho, eu vou ter que parar de caminhar. O meu ortopedista falou que eu nunca mais vou poder caminhar. Eu falei: pastor, eu já dei até tênis para o senhor caminhar, o senhor não pode parar de caminhar. Por que o senhor vai parar de caminhar, pastor? Ajuda tanto a questão do coração. Sabe o que o pastor fez? Pegou um papel assim, ficou olhando para o papel assim, abaixou a cabeça e falou: filho, é ruim falar da gente, né? Eu falei: por quê, pastor? Ele falou assim: o médico disse que eu estou com os 2 joelhos estragados, porque eu passei a vida inteira de joelhos orando. Eu comecei a chorar, gente, diante daquele homem. Falei: Deus, que vergonha, eu estou diante de um homem de oração, um homem que ora até estragar os joelhos. Nós temos que orar, gente. Repita comigo uma oração, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego minha vida. Para mim chega. Diga: para mim chega. Assume o controle de tudo. A partir de agora eu te entrego minha vida. Faça de mim uma pessoa de oração, que te ama tanto, que não aguenta esperar ir para o céu, e por isso ora todo dia. Porque orar é ir para o céu antes de ir para o céu. Agora, hoje, eu te entrego meus pecados, meu passado, meus vícios, e recebo o Espírito Santo, a vida eterna, em nome de Jesus. Diga: Deus Pai, eu que andei contigo, mas me esfriei, parei de orar, hoje volto arrependido. Me recebe, dá-me um espírito de oração, acende a oração em mim. Perdoa-me por fazer tanta coisa sem orar. A partir de agora, a oração é o carro-chefe da minha vida. Eu volto para os joelhos, para uma vida de oração. E quem sabe um dia, o Senhor não me dá a honra de estragar meus joelhos, de tanto orar. Em teu nome eu oro. Quem fez a oração, a primeira oração, a segunda pela primeira vez na vida, levanta sua mão bem alto assim. Levanta sua mão bem alto, isso.
Levante sua mão bem alto, pode levantar bem alto. Estou vendo lá na galeria, levanta bem alto sua mão. Você que está fazendo essa entrega, não tenha vergonha, pode levantar bem alto sua mão. Levante a sua mão. Você que fez a primeira oração ou a segunda oração pela primeira vez na vida, levante assim a sua mão, pode levantar. Eu vou pedir às pessoas que estão levantando a mão que fiquem em pé onde você está. Fiquem em pé onde você está. Pode ficar em pé. Você que levantou sua mão dizendo: eu fiz essa oração. Fique em pé onde você está, na galeria ou aqui embaixo. Não tenha vergonha. Pode ficar em pé. Fique em pé. Vou pedir a essas pessoas que estão em pé que venham aqui à frente, que nós queremos orar com você aqui. Você pode vir. Pede licença aí no seu lugar. Vem aqui depressa. Mesmo você lá na galeria, vem para cá. Pode vir. Eu acho que tem mais pessoas. Qual é o sinal de que você tem que estar aqui na frente entregando sua vida para Jesus? É a dúvida. A dúvida, você não pode ir embora por aquela porta com dúvida. Quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Um leão te mordeu hoje de manhã? Um leão mordeu você hoje de manhã? Quem tem certeza que um leão não te mordeu hoje de manhã? Deixa eu ver. Só quem tem certeza. Essa mesma certeza que você tem que um leão não te mordeu hoje de manhã, é a certeza que você tem que ter, que se morrer agora, vai abrir os olhos na presença de Jesus, vai morar com Ele. Se você não tem esse tipo de certeza, vem aqui na frente agora, que nós queremos orar com você. Pode vir aqui vocês todos, vem para cá. Pode vir, vem cá. Se você não tem essa certeza da vida eterna, vem aqui depressa, pode ficar de frente para mim. Pode ficar de frente para mim, vem. Pode vir, sai do seu lugar e vem. Eu estou aguardando, eu sei que tem mais pessoas para vir. Venha, saia do seu lugar, saia da galeria. Se você não tem absoluta convicção da sua salvação, vem para cá nesse momento. Nesse momento. Quero que o pastor ore por eles agora. Nós vamos clamar a Jesus. Mas o segundo convite que eu faço é o seguinte: você que está no seu lugar e diz no sim: eu já fui uma pessoa de oração. Hoje eu estou orando quase nada ou nada. Ou você que está aqui e diz assim: eu não estou orando nada, mas eu quero começar a orar. E essa palavra foi para mim e Deus falou comigo: eu tenho que ser o Daniel, que fecha a boca dos leões lá dentro de casa. E a partir de hoje, acho que houver com luta, com dificuldade, o que for, eu não paro de orar nunca mais. Se você sabe que essa palavra foi o seu coração, fique em pé também, enquanto os últimos chegam aqui à frente para a gente orar por eles. Pastor Felipe, por favor. Nessa noite nós entendemos que há um chamado para nós, para nos erguermos, Senhor, de joelhos na Tua presença, nos erguermos de joelhos na Tua presença, Senhor, como aqueles que serão erguidos numa geração para lutar batalhas na certeza de vencê-las, para travar guerras na certeza de que venceremos todos os inimigos, porque quando oramos, nos conectamos com o Deus que não conhece derrota, com o Deus que venceu tudo, que venceu a morte. E nós queremos nos ajoelhar na Tua presença, Deus, dizendo: Pai, dá-nos um coração que anseia o Senhor, dá-nos uma vida que precisa de Ti, Senhor, que precisa da Tua presença. Muitas vidas estão aqui à frente dizendo: eu desejo ser o Daniel da minha geração, um homem, uma mulher que abre os lábios dentro do seu quarto para fechar os lábios dentro da cova. Senhor, levanta mesmo uma geração de Daniéis, Senhor, a começar de mim mesmo. Homens e mulheres que oram, que buscam a Tua presença, que têm anseio pela Tua presença, Senhor. E agora eu quero orar por aqueles que aqui entregam a vida a Ti, Senhor,
fazendo pela primeira vez a mais importante de todas as orações. Aquela oração que diz: eu sei que eu sou um pecador, mas hoje eu também sei que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, e que sobre mim não há mais acusação, sobre mim não há mais o poder da morte, o poder do pecado, mas em Cristo eu sou novo, em Cristo eu nasço de novo, em Cristo eu sou uma nova criatura, e tudo ficou para trás, uma nova vida está diante de mim. Senhor, nós entregamos como igreja essas vidas do Teu altar. Senhor, nos faz ajudadores deles, nos faz, Senhor Deus, companheiros de caminhada, nos faz, Senhor Deus, amigos que caminham com eles. A jornada, a carreira que nos foi proposta em Jesus Cristo, de passo a passo, sermos mais e mais e mais fiéis a Ti, mais e mais conhecedores de quem Tu és, mais e mais íntimos do nosso Deus, até o dia em que todos nós nos encontraremos contigo nos céus, e o Senhor, Deus, com todo o entusiasmo, vai nos receber, dizendo: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Quanto tempo nós tivemos juntos, e agora teremos a eternidade para vivermos juntos. Nos dá essa experiência contigo, Senhor. Nos dá essa caminhada contigo, Pai. Em nome de Jesus, em Teu precioso, poderoso, maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas. Mandem engrandecendo o nome de Jesus. Precisamos orar. Tem uma frase que diz assim: oração pode tudo. Quem crê que a oração pode tudo? Oração pode tudo. Por quê? Porque a oração move a mão de Deus. Imagine que esse púlpito é a sua família. Sua família está em crise. Aqui estão as mãos de Deus. A única coisa que pega a mão de Deus e coloca sobre sua família, sobre seu casamento, sobre suas doenças, sobre sua finança, é a oração. Se não aprendemos a orar, nós abortamos nosso futuro. Eu tenho dito para os meus filhos em casa: temos que orar. Tenho dito para os meus jovens: temos que orar. Tenho dito para meus amigos de ministério: temos que orar. E eu vou dizer mais: orando a coisa não está fácil. Se a gente parar de orar, eu falei com um líder de jovem uma vez: cara, o que você está fazendo de oração com os jovens aqui? Ele falou: nada. Eu falei: então faz o seguinte, pega uma bandeja, coloca os moleques, entrega para Satanás logo. Você mora numa cidade punk, é uma cidade do Brasil lá que eu não quero falar qual é. Você mora numa cidade complicada, onde o capeta oferece tudo para molecada. Se esses meninos não orar, eles vão morrer. Nós temos que ensiná-los a orar. Chega de dar o peixe, o pastor tem que dar a vara para pescar. Muitas ovelhas querem que o pastor resolva os problemas dela. Nós não temos que resolver problema de ninguém, porque a gente não dá conta dos nossos. Eu não dou conta dos problemas que eu tenho dentro da minha casa. A pessoa me procura, eu nunca vou esquecer, pô, a pessoa que me procurou foi: pastor Cinho, estou com muito problema familiar, eu não sei o que você tem para me dizer? Eu falei assim: eu estou com os mesmos problemas que a irmã. Sério? Eu falei: só que os meus são um pouco pior. É mesmo, pastor? Eu falei: você ora por mim? Eu falei: só se a irmã orar por mim também. Aí ela ficou assim, meio escandalizada, não entendeu bem. Nós temos lutas demais. Se nós não ensinarmos as pessoas a orar, nós não demos nada para elas. Então eu tenho dito para os jovens: vai orar, vão buscar a Deus, vão começar a fazer vigília, vão começar a buscar o Senhor, porque senão vai ficar sempre na dependência do pastor. O pastor, gente, é um técnico de futebol. A gente fica na beira do campo dando instrução. Quer seguir? Bem, não quer não? Perde o jogo de 1 milhão aí, toma de Satanás de 1.000.000. Mas a arma maior que um pastor tem, o pastor Eugene Peterson, um dos maiores pastores desse país, ele é considerado pastor por excelência. Esse homem diz
seguinte: a essência do pastorado é a oração. Se um pastor conseguir ensinar alguém a orar, ele cumpriu tudo que ele tinha para ensinar para alguém. Porque orar é dar a vara para pescar, é ensinar você a entrar na tesouraria de Deus e pegar todos os tesouros, é ensinar você a experimentar o melhor dessa terra. Quando você ora, você toca o coração de Deus. O que Deus mais espera de nós é a oração, e o que o pecado fez quando entrou no mundo foi interromper a oração. Deus todo dia parava um Corvette amarelo do lado de Adão e falava: Zé, vão dar o rolê? Vão. Qual foi a primeira coisa que acabou quando o pecado entrou no mundo? Os passeios acabaram, as ideias um com o outro acabaram. Deus e Adão no grupo do WhatsApp foi desfeito, acabou. Por quê? Porque o pecado, na verdade, nada mais é do que colocar a nossa vida corrida para a gente não ter tempo para Ele. Qual é a grande tragédia da nossa geração? É que a gente termina o dia, respondemos todos os WhatsApps, respondemos todos os e-mails, respondemos, curtimos tudo no Instagram, falamos com os parentes do Brasil, trabalhando tudo, e o único que não podia ficar sem resposta, fica sem resposta. Nós não podemos fazer isso. O grande inimigo hoje da oração não é o capeta, é as redes sociais. Eu fiz até uma música sobre isso. Todo dia o WhatsApp vem, me chama. Todo dia o Facebook vem, me chama. Todo dia o YouTube vem, me chama. Todo dia o Twitter vem. Mas eu escolho orar, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho orar todo dia. Já morri pro Instagram e agora eu vivo a loucura de Deus. Precisamos orar. Precisamos. Segura esse avião, Jesus. Cheguei lá no guichê com cara de nada assim. Entrei dentro do avião, sentei. Na hora que eu sentei, a voz do piloto falou assim: o senhor Lúcio Barreto assim contra a bota, podemos decolar. Eu chamei assim a aeromoça: vem cá. Ele falou meu nome? Ele falou assim. Por quê? Ela falou assim. Vocês estavam me esperando? Ela falou assim. Como é que vocês sabem que eu... Não sei não, senhor. Então, cruzei as pernas para me dar uma água, por favor. Tipo assim, é meu avião. Deus parou um avião e segurou o avião. Não estava como atrasado, não estava como nada. Eles estavam me esperando. Fui no consulado americano. Desculpa a palavra, mas eu sei porque muitos já tiveram história de terror lá. E eu tive alguns vistos negados. Aí fui lá, tentei o visto. A tia falou: pode. Ai, beleza. Era na época que você não pegava o visto na hora. Deixei o ticket com um amigo meu para ele voltar ao consulado 3 dias depois buscar o visto. Quando eu chego em Belo Horizonte, falei: ah, Jesus, na minha hora de oração, não quero visto de 1 ano, que isso não é coisa de homem. Quero visto de 10 anos. Não ficar essa pombagirice, vai lá, volta cá, vai lá. Eu sou ocupado, tem tempo de ficar perdendo com o consulado. E aí, eu quero de 10 anos. Isso foi no mesmo dia, de manhã, eu orei de tarde. 3 dias depois, um amigo meu foi lá, pegou o passaporte, eu liguei para ele: e aí, Zé, abre aí. Ele abriu e falou assim: nossa, você é o cara mais sensual do mundo. Tem um visto aqui de 1 ano cancelado, com o risco de caneta escrito por cima assim: void. Falei: meu Deus do céu, vira as páginas aí, pecador. Ele virou: tem um outro visto aqui de 10 anos. Gente, a tia me deu o visto de 1 ano. Eu orei, Deus falou: volta lá, é menino meu, é coisa minha. Dá visto de 10 anos, que ele não vai ficar voltando aqui nessa porcaria aqui não. Eu gosto de contar coisa pequena, porque falar de casamento, de grandes vitórias, Deus é coisa pequena. Eu estava em Roma, na Itália, com a minha família, 6 meses atrás. Voltamos para o hotel de táxi. Quando chega no quarto, cadê o celular do Davi? Gente, presta atenção, para um adolescente perder o celular é perder o pai e a mãe, perder o cérebro, perder a vida. E ele começou a chorar: ai pai, meu celular, meu joguinho estava lá, como é que eu vou matar os Pokémon? Eu falei: filho. Aí eu falei assim na frente da família: Jesus, é Roma, tem taxista aqui para morrer, mas a gente ia pegar o voo 10 horas da noite. Falei: Senhor, ai gente,
a gente tem que ser mais dramático. Eu cantei uma música, falei assim: mostra para esse povo que há Deus em Israel. Manda esse taxista trazer esse celular desse menino aqui. Eu tenho dinheiro para comprar um monte, mas eu quero aquele, que eu quero ver que essa mulher, que essa menina e esse menino saibam que o pai deles ainda tem um crédito com o Senhor. Traz esse celular aqui dentro, eu não quero lá na recepção não. Amém? Amém. Aí ficou todo mundo com cara de... O telefone tocou 2 horas depois. Ai! O senhor que vai sair do hotel? Eu falei: ai meu Deus do céu, era para fazer check-out. Aí o tempo foi passando. Passou mais umas 2 horas. Liga. O taxista ligou lá do Quinto dos Infernos. Falou que achou o celular. Todo mundo pirou e falou assim: ele vai passar 10 horas da noite. Foi 10 horas da noite, nós já estamos dentro do avião, indo embora já, meu Deus. Liga para esse homem. Resumindo, o celular chegou na nossa mão. Por causa do quê? Por causa do quê? Oração. Sabe o que te incomoda hoje? Ainda incomoda porque você não orou. Enquanto você não ora, é problema seu. Depois que você ora, é problema de Deus. Se você orar, seus filhos têm que converter. Se você orar, seus parentes vão converter. Nunca vou esquecer isso. Orar. Precisamos orar. Diga para quem está do lado: o pastor está falando que você tem que orar, Zé. Cutuca quem está do outro lado e fala assim: o pastor está falando com você. Oi, é com você. Nós vamos começar uma inquisição para matar o crente 6 horas. Quem conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim, que o negócio tá feio. 6 horas por mim, que eu tô para morrer. Esse crente nós vamos pegar ele, pôr no tronco hoje, e nós vamos fazer assim: lê, pá, lê. É hora da gente orar. Eu nunca vi ninguém terceirizar ganhar dinheiro. Já viu isso? A pessoa virar para o outro e falar assim: você podia ganhar dinheiro para mim? Já viu uma pessoa terceirizar a ida para a lua de mel? Menino, vai para a lua de mel no meu lugar, por favor. Você já viu isso? Você já viu alguém fazer? Mas orar, a gente terceiriza. Ora lá por mim. Não esquece não, hein? E como eu disse de manhã, todo mundo pondo mãozinha no grupo do WhatsApp da família, e todo mundo mandando mãozinha, mas aquela mãozinha não significa que está orando não. O povo está mandando mãozinha, assistindo série na internet assim, e está lá mandando mãozinha. Nós temos que orar. 2017 tem que ser um ano de oração. Satanás não amarela para nada. Ele só amarela quando ele vê alguém de joelho, mais nada. Ele não quer saber se você nasceu na Assembleia de Deus, se você veio do Brasil, se a sua irmã, sua avó é a vovó do coque. Ele não quer saber se você bebeu óleo, se você nadou no Rio Jordão, se você engoliu o livro de Deuteronômio. Ele não quer saber. Ele chega num lugar, em qualquer lugar, ele quer saber só o seguinte: tem alguém que ora aqui? Tem não? Aí ele canta o corinho que ele ama: tá dominado, tá tudo dominado. Mas para Satanás ter diarreia, ele precisa encontrar alguém que ora. Só alguém que ora. Põe medo nele. Vamos pôr medo nele? Vamos pôr medo nele? E eu vou falar uma coisa para os homens. Homens, Deus está chamando a gente para orar. Porque toda igreja que eu vou nesse mundo velho, as mulheres estão orando 10 vezes mais. É círculo de oração feminino, mulheres psicopatas de Jesus, mães de joelho, Déboras loucas, mães do Estado Islâmico do Senhor. É uma doideira. E os homens? E os homens agarrados no FIFA, e os homens agarrados na série, e os homens passando pretinho na roda do carro, que você não tinha carro nenhum no Brasil, chegou aqui, já comprou um Subaru, já comprou um Corvetinho de 200 anos, mas comprou, e aí fica lá alisando aquele trem. Um dia uma mulher falou comigo: meu pastor querido, ajuda o meu filho. Falei: ajuda por quê? Porque o meu marido é crente, mas ele fica só alisando o carro. O carro do meu marido, esse carro, pastor, meu Deus, ele está esquecendo nosso filho. E eu fico orando de madrugada. Mulheres, vocês oram, mas tem que orar mais. E os homens estão orando pouco. Nós é que temos que levantar em casa e falar assim: desliga essa televisão de 55 polegadas aqui agora. Larga todo mundo celular aqui agora, que nós vamos orar. Ai, pangue, cala a boca, menina nojenta. Você é nojenta. Nós temos que orar, até para você deixar de ser nojenta. Nós temos que orar, gente, olha para cá. Oração não é brincadeira. Orando, nós não temos garantia de nada dar certo. Orando,
os casamentos estão indo para o divórcio. Orando, nossos meninos estão para virar gay, estão para usar droga. Orando, nossas igrejas estão correndo risco. Orando, esse país, meu Jesus, estava assistindo CNN agora, foi Deus do céu, ajuda os Estados Unidos. Orando, o Brasil está aquela maravilha. Isso orando, com o povo indo para o monte orar. Sem oração, nós abdicamos de tudo. Nós falamos, Deus, cansei, faz o que o Senhor quiser, pode matar nós tudo, não quer saber de mais nada. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Quando a gente ora, as histórias começam a vir, os testemunhos começam a vir. Eu tenho tanta história para contar de oração. Um dia eu orei, falei, Deus, eu tenho que voltar para Belo Horizonte, que eu tenho que pregar na Lagoinha. Eu acabei de pregar aqui nessa cidade. Eu cheguei no aeroporto, gente, faltava 3 minutos para o avião sair. Mas eu creio que o Senhor vai segurar o avião. Tem louco por Jesus aqui? Aí, tá vendo? O ruim de vir em lugar assim é a hora de ir embora. Porque aí depois a gente apega e não quer ir mais. Se tiver um lugar aí, a gente fica por aqui, né? E é um amor muito grande que a gente tem por vocês. Pastor Silaí, Débora, essa família, os pastores. Eu estava ali atrás pensando em como eu já seria tão privilegiado de estar aqui para assistir o culto, participar. Ainda ter o privilégio de trazer a palavra. É uma coisa... Eu fico lembrando da minha infância, a pessoa que eu sou, filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. E falei, gente, não é possível, eu estou mesmo nos Estados Unidos, aí eu estou na PIB, Flórida, fazendo o quê, meu Deus do céu? Né? Então, é uma gratidão que não tem tamanho. Eu não gosto nem de ficar falando, eu sou uma pessoa muito chorona. Já estava chorando ali na hora do louvor, pensando, falando isso com Deus. Então eu quero mais uma vez deixar minha gratidão para a igreja, meu carinho, meu amor. Vocês em Belo Horizonte têm um amigo lá, indo ali a BH, me procurem, vai na Lagoinha, liga para a gente, manda o WhatsApp, entra no site, fala, eu sou da PIB Flórida, que nós vamos parar para te ajudar no que for preciso. Eu e a minha família estamos muito agradecidos a Deus. Minha família veio comigo, a Patrícia, a Emily e o Davi. O carinho de vocês com eles é uma coisa impressionante. E eu agradeço a Deus então por você. Tem alguns amigos aí também, parece que tem até parente. Gente, eu tenho parente que é um negócio sério, sai de tudo quanto é lugar da terra, né? Se tiver um parente aí, não vai embora sem me dar um beijo não, que senão eu vou pôr lá no grupo da família lá que você não me deu um beijo, tá bom? Infelizmente nós praticamente acabou todo o material ontem mesmo e ficou pouca coisa, parece que tem só umas 10 camisas ali fora, algumas tipo essa que eu estou usando aqui. Então se você quiser, passa lá no finalzinho e adquire lá as últimas camisas que a gente tem. Eu quero ler com você Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6 verso 10. Quero louvar a Deus pelo Felipe, pela família dele linda, sua esposa, 3 filhos, conhecê-lo, esse líder de jovens. Vou pedir uma coisa para os pais que estão aqui: apoiem esse jovem pastor. Um líder não faz nada com os filhos se os pais não estiverem juntos. Durante mais de 25 anos eu trabalhei e trabalho com juventude, e uma das minhas maiores frustrações é não ter o apoio dos pais. Não é trazer o menino aqui, soltar na porta e falar, agora é o problema do Felipe. Não, é apoiar, é estar junto, é literalmente dar a mão à igreja para caminhar junto com a família e levar esses adolescentes a serem Jesus freak mesmo, louco por Jesus, porque esse é o objetivo da igreja, treinar a próxima geração, para que não aconteça o que muitas vezes a gente vê na Europa, que é a perda de uma geração, e aí quando o evangelho tentou chegar, já tinha se perdido lá uma geração inteira. Nós não queremos isso. Então apoie o trabalho com adolescentes, apoie o trabalho com a juventude, e eu tenho certeza que aqui nesse lugar o Senhor já está levantando uma das juventudes mais sadias e abençoadas desse país, e lá do Brasil vai vir gente aqui para saber o que está acontecendo aqui nesse lugar. Vocês já se destacam em tantas áreas, são uma igreja tão amorosa, carinhosa, missionária, de intercessão, mas nessa área também eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo extraordinário, e trouxe essa família linda para cá, 3 filhos lindos, e eu louvo a Deus por te conhecer e pelo privilégio também de ter com vocês aqui uma parceria. Vamos lá então, Daniel capítulo 6 verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas
da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados ou um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. O título da mensagem de agora à noite é: quem abre a boca no quarto, fecha a boca na cova. Quem abre a boca no quarto, fecha a boca na cova. Ontem à noite a gente pregou: mate o seu passado para salvar o seu futuro. Hoje pela manhã a gente falou sobre deixar de ser ordinário e viver uma vida extraordinária em Deus e para Deus e para as pessoas. E eu quero hoje à noite encerrar falando daquilo que eu diria que é a essência assim da minha vida, daquilo que eu amo fazer, que é orar. Eu quero falar de oração. Eu quero falar de oração porque as pessoas hoje são muito impressionadas com gente que fala bem. Gente que fala bem. Mas será que as pessoas que falam bem, cantam bem, sabem falar bem com Deus? Outro dia estava jantando eu, o pastor Cláudio Duarte e o Fernandinho, e eu falando com os dois. Falei: gente, nós 3 estamos, olha que nós estamos piorando o povo, hein? Mas por quê? Porque o povo fica no YouTube vendo a gente, e as pessoas acham que assistir 1 hora de louvor seu, Fernandinho, e assistir você fazer os outros rir, Cláudio, que isso equivale a orar, isso equivale a buscar a Deus. A pessoa fica lá de cueca, fica lá dentro de casa vendo, aí ri, chora, fala assim: ai, minha alma foi lavada, vou dormir. E se eu falar com você que nós estamos piorando o povo? Você, Cláudio, arruma uma risaiada com o povo, que o povo morre de rir. Eu fico fazendo raiva no povo. E você, Fernandinho, fazendo chover. O que a gente está produzindo? Uma geração que está fazendo o quê? Aí o Fernandinho falou assim: temos que pensar. O Cláudio falou: eu não quero nem pensar. Eu falei: eu estou com medo de pensar. Eu estou com medo de pensar, porque se tem um legado que eu quero deixar para essa geração é oração. Oração. Se tem alguém que precisa... Um dia alguém me perguntou, Lucinho, qual é o seu segredo? Se você fosse Sansão, qual seria o seu cabelo? O meu segredo é o mais descoberto do mundo, é orar. Não tem como ter um ministério, não tem como ter uma família, não tem como trabalhar com jovens, na verdade não tem como viver sem orar. Orar é a coisa mais sublime que uma pessoa pode fazer na terra. Orar é mais importante que pregar, orar é mais importante do que qualquer coisa. A coisa mais linda que eu tenho para te dar não é o meu sermão, é a minha oração. Charles Spurgeon, um homem que aos 22 anos de idade foi considerado o melhor pregador do mundo, 10 mil pessoas se reuniam para ouvi-lo pregar sem microfone, enquanto 10 mil estavam do lado de fora, lá na Inglaterra, para ouvi-lo pregar, na neve, no frio. Spurgeon dizia: uma alma que não ora é uma alma sem Cristo. O que ele estava dizendo é o seguinte: quem ainda não tem o hábito da oração, na verdade não tem o próprio objetivo da oração, que é Deus. O que eu tenho de mais lindo para dar para qualquer pessoa é a minha oração. Hoje, quando eu terminei de pregar essa manhã, que eu estava descendo esses degraus, eu olhei meu celular e eu vi que a minha irmã, que mora na Inglaterra, casada lá com o inglês, mandou para mim: Lucinho, acabei de perder meu neném. Ela estava grávida e perdeu o neném de 3 meses. Eu fui ali para trás, nem atendi ninguém, liguei para ela já chorando, ela chorando, e eu fiz uma oração. O que eu tenho para dar é uma oração. Oração é a coisa mais linda e mais importante. Que a gente comece a viver um ano onde os que falam bem com os homens não sejam os que mexem conosco, mas aqueles que falam bem com Deus. Diga comigo: pessoas de oração são as mais estimadas no céu.